Oi, você gostaria de reter todo o conteúdo estudado na sua memória e nunca mais esquecer, gastando pouquíssimo tempo? Meu nome é Thales e isso parece bom demais para ser verdade, né? Se eu mesmo não tivesse passado por isso, vivenciado na própria pele, eu definitivamente não acreditaria. Mas veja só, quantas pessoas você conhece que estudam incansavelmente todos os dias e mesmo assim necessitam de uma dose extra de sorte na hora de alguma avaliação, prova, concurso ou algo do tipo? Eu pelo menos conheço bastante. Eu tô aqui para te dizer que existe um jeito diferente para você conseguir reter todo o conteúdo estudado e nunca mais esquecer. Talvez eu fosse exatamente como você. Porque a única coisa que eu queria antes, de verdade, era aproveitar o máximo da minha vida, só que ao mesmo tempo conseguir ser aprovado e ter um ótimo desempenho nos estudos. Porque a realidade é essa, né? Não importa se a gente gosta ou não de estudar, se acha entediante, o conhecimento é a única fonte de riqueza que nunca pode ser tirada de nós. Tudo parte do conhecimento. Você só está me ouvindo, eu só consigo falar para você porque tudo isso aqui, toda a nossa realidade é movida a partir de algum tipo de conhecimento e vai ser assim para sempre. E a minha realidade era essa. Eu queria conseguir aproveitar o máximo da minha vida, só que ao mesmo tempo ter um ótimo desempenho, o melhor desempenho nos estudos. E como conseguir fazer isso? Eu fiquei refletindo, fiquei pensando durante um bom tempo e nunca encontrava uma solução. Até que um dia completamente inesperado, eu estava conversando com um professor, amigo meu, professor de biologia. Ele me disse o seguinte: Thales, a escola não te ensina como estudar. Ninguém te ensina. Eu e todos os outros professores, nós só chegamos na sala, abrimos o livro e escrevemos no quadro exatamente a mesma coisa que está no livro, com alguma explicaçãozinha a mais e olhe lá. O verdadeiro caminho de como pegar esse conhecimento e passar para a sua cabeça definitivamente não é revelado. Ninguém ensina isso, ninguém explica isso. Você que se vire para ficar horas e mais horas estudando e ainda assim tirar uma nota razoável na prova. Aquilo foi um choque de realidade muito intenso para mim, porque definitivamente era muito desesperador saber que eu poderia gastar horas e horas do meu dia, da minha vida, e mesmo assim, na hora de alguma prova, avaliação, ter uma boa e grande possibilidade de não ir bem. Era muito controverso isso na minha cabeça. Então eu fiquei um bom tempo procurando uma solução para esse problema. Como que eu conseguiria estudar e reter uma grande quantidade de informação na minha cabeça e nunca mais esquecer, gastando pouquíssimo tempo? E nessa minha busca incansável por esse resultado, eu encontrei uma solução meio que escondida. Ela não estava estampada assim, a solução para o que você procura é essa. Mas eu achei um curso. Ele era de um poliglota brasileiro que me prometia que eu conseguiria estudar em 6 meses o que esses cursinhos de inglês convencionais me fariam estudar em 3 anos. A princípio eu não acreditei muito, mas parando para refletir, era exatamente o que eu estava buscando. É você pegar uma grande quantidade de conteúdo e reduzir o tempo disso. No caso dele, você reduzir em pelo menos 6 vezes o tempo. Foi aí que eu pensei, poxa, a minha vida estava passando, eu não estava encontrando a solução para o que eu queria, e esse cara me oferecia algo muito parecido. Aí eu refleti que é justamente nos momentos em que a gente se encontra mais sem alternativas, que é quando a gente precisa ter a coragem para agir. E eu agi. Eu acreditei na promessa desse homem e definitivamente não precisou nem de 6 meses. Eu passei do nível básico do idioma e atingi o avançado em apenas 3 meses, gastando pouquíssimo tempo por dia. Enquanto isso, a minha escola tradicional não conseguiu me ensinar nenhum verbo to be direito, com anos e anos de ensino. A escola estava errada? Não. Eu que não sabia estudar direito. O conteúdo era ensinado toda semana, mas eu não sabia como passar aquele conteúdo para minha cabeça e otimizar da melhor maneira possível. Foi aí que eu pensei: será que eu consigo otimizar esse processo e passar para qualquer disciplina, para qualquer área da vida? No modelo de ensino desse professor, não era possível. Ele desenvolveu um método somente para línguas estrangeiras. Foi aí que eu quebrei a cabeça. Passei muito tempo refletindo como que eu conseguiria pegar a essência daquele método e passar para qualquer área, qualquer disciplina, tudo na vida. E passei muito tempo estudando e me dedicando e fazendo testes, até que um dia eu consegui desenvolver o método que me permitia estudar para todas as disciplinas, qualquer coisa que eu precisasse. Eu prestei vestibular,
Passei em diversos cursos nas melhores universidades federais do país. Fui o famoso dentro daqueles menos de 1% que tira uma nota superior a 900 na redação do Enem. Já na faculdade de engenharia, que foi o que eu escolhi, enquanto meus amigos se desesperavam com aquelas provas impossíveis de física e cálculo, por exemplo, eu fechava praticamente todas. Além disso, eu ainda era monitor de uma disciplina na faculdade e tinha uma outra empresa por fora. Eu estudava engenharia em uma universidade federal, era monitor de uma disciplina e conseguia gerir uma empresa por fora. A minha empresa não tem muito a ver com o que a gente está falando, é uma empresa de transporte e mudança, mas a essência é que eu conseguia tempo para gerir a minha empresa com qualidade. E o que me permitia fazer tudo isso? O que me permitia fazer tudo isso é justamente o método que eu desenvolvi. Eu conseguia ter um desempenho incrível gastando pouquíssimo tempo por dia nos estudos, que me dava mais tempo para aproveitar meu dia e conseguir fazer diversas outras coisas. É difícil de acreditar, né? Mas veja só, o famoso filósofo alemão Hermann Ebbinghaus comprovou em seu estudo científico que após se passarem 60 dias após o aprendizado de alguma informação, uma pessoa comum, em um cenário otimista, terá retido na memória menos de 10% desse conteúdo. E esse foi o meu resultado, estudando 512 conteúdos diferentes em 131 dias. E isso é só um dos meus exemplos. Eu estudo muito mais que isso e meu desempenho nunca foi inferior a 98,6% de memorização. E quanto mais o tempo passa, mais os conteúdos se fixam na minha memória. Mas você talvez esteja se perguntando, por que eu estou compartilhando isso? Se eu desenvolvi um método que me torna diferencial, por que eu compartilharia isso? Abriria mais oportunidades e assim eu deixaria de ser um diferencial. Primeiro, porque os meus objetivos principais onde esse método me destacaria já foram praticamente todos cumpridos. A segunda é justamente a palavra que eu disse anteriormente, oportunidade. Porque eu tenho um sonho de tornar as pessoas as melhores nas suas áreas de atuação. Porque pensa, poxa, nosso país ele vive um momento muito triste. Tantos talentos que nós temos por aí, que se ofuscam ou desistem dos seus sonhos por simplesmente não acharem que são bons o suficientes, ou por não terem oportunidade. E é justamente isso que eu quero oferecer. Eu quero oferecer a oportunidade de você, de todo mundo, conseguir ser o melhor na sua área de atuação, para que a gente consiga definitivamente mudar o cenário de onde a gente vive. Só que, para fazer isso, a gente precisa de muito conhecimento e muita sabedoria. E por que esse método funciona tanto assim? Bom, o modelo convencional de estudos, ele não dá certo de duas maneiras. Primeiro, você nunca vai conseguir extrair seu potencial máximo se a parte principal do processo for entediante e cansativa. E é isso que acontece com a maioria dos estudantes quando abrem um livro ou caderno. Segundo, é que horas e mais horas de estudos e resumos não são tão eficientes quanto você pensa. Para refletir. Aqueles conteúdos que você estudou de história, geografia, matemática, português, o que seja, 6 meses atrás, ainda estão frescos na sua memória? Provavelmente não. E por que não? Porque nunca nos foi ensinado a diferença de memória de curto, médio e longo prazo, por exemplo. Você sabe o que é memória de trabalho? Mesmo que soubesse que isso existe, eu aposto que nunca te ensinaram como alcançar o potencial máximo e definitivamente nunca mais esquecer as coisas da sua memória. E é justamente esse o motivo do meu método ser tão eficiente. Primeiro, que eu criei um modelo muito mais interativo do que você ficar simplesmente sentado, lendo e revisando, lendo e resumindo. Esse modelo mais interativo gera uma dinâmica. A dinâmica gera diversão. A dinâmica com a diversão gera interesse. E quando você estuda por interesse, você se dedica mais e aprende mais. Segundo, é que eu faço a tecnologia fazer a maior parte do trabalho por você. Sim, século XXI. Um algoritmo extremamente inteligente vai fazer a maior parte do trabalho por você em todas as partes desse processo. E terceiro, é que eu realmente te ensino como alcançar o potencial máximo da sua memória. Te explico como que a memória funciona e como você vai fazer para atingir resultados impressionantes, assim como eu atingi. Incrível, não é? Pois bem, eu não consigo te explicar detalhadamente tudo isso em um único vídeo. Senão gastaria horas e horas e quem sabe até dias. Foi por isso que eu preparei um material, um e-book 100% online, onde eu te conto detalhadamente com uma leitura dinâmica o que você tem que fazer para alcançar esse objetivo. E nesse e-book também tem videoaulas, sim,
Eu coloquei videoaulas dentro do e-book para te ensinar definitivamente o que você tem que fazer para deixar esses estudos ineficientes de lado e realmente aprender a aprender. E tem mais. Além desse e-book, eu preparei mais 2 conteúdos extras para você. O primeiro é um outro material, onde eu listo as melhores ferramentas atuais do mercado para o treino de cérebro e desenvolvimento pessoal. Nesse material eu te conto exatamente como elas funcionam, como você faz para aplicá-las na sua vida e o que elas geram de valor. E o segundo eu vou te contar daqui a pouquinho. Primeiro eu quero que você imagine o seguinte: quanto você acha que eu pagaria por aquela informação que meu professor de biologia me disse lá no início do vídeo? Não tem como, né? A informação que mudou a minha vida não tem preço. É inestimável. Agora eu quero que você pense nesses modelos tradicionais. Quanto custaria um curso desse nível ou a consultoria de um profissional da área, por exemplo? O valor de mercado para um curso desse nível gira em torno de a partir de R$3.000. Uma consultoria com algum especialista, ao longo de um ano, por exemplo, não sairia por menos de R$4.000, R$5.000. E eu ainda conheço muita gente que faz curso, faz consultoria e não tem resultados satisfatórios. O que me faz ainda ter mais segurança de que a informação que mudou a minha vida e o que eu fiz com ela é realmente inestimável. Você imagina alguém pegar uma informação inestimável, como se fosse um diamante bruto, transforma em um material concreto, ou seja, lapida esse diamante e entrega para você. Quanto isso custaria? Bom, foi exatamente isso que eu fiz. E pode ficar tranquilo que eu não vou cobrar nem perto desse valor, porque o meu sonho é realmente oferecer o máximo de oportunidade para as pessoas, para a gente conseguir mudar essa nossa realidade. Então, como valor simbólico de tudo isso que eu ofereço, eu estou fazendo uma super oferta de lançamento, que vai acabar em pouquíssimo tempo, por apenas 5 vezes de R$10,11, ou no boleto, ainda com mais 7% de desconto. Por menos de um cafezinho por dia, você paga o material que poderá revolucionar a sua vida. E lembra do outro bônus? Eu vou te dar ele também. É um material completo, onde eu te explico por que o nosso cérebro nos engana constantemente e como fazer para contornar essa situação. Ou seja, criar hábitos saudáveis, deixar de habituar aqueles que não são saudáveis, deixar de procrastinar, deixar de preguiça e realmente conseguir dominar as ações da sua vida. Porque não adianta ter conhecimento e não saber agir. Não adianta saber o que fazer e não fazer. Então eu te explico nesse material como você domina a sua mente, controla o seu cérebro e comanda suas atitudes. Então é isso. Por um preço incrivelmente baixo, eu vou te entregar um material que vai revolucionar a sua vida, vai deixar seus estudos ineficientes de lado, vai aumentar drasticamente a sua capacidade de retenção de conteúdo na memória. Além disso, eu vou te entregar 2 bônus. O primeiro é uma lista com as melhores ferramentas do mercado para treino de cérebro e desenvolvimento pessoal, e o segundo é um material onde eu te explico como entender a sua mente e como dominá-la por completo. E sobre o investimento, pode ficar bem tranquilo, porque inicialmente você tem 7 dias de garantia sobre o produto, ou seja, se por qualquer motivo mesmo, você não se adaptar ou se sentir desconfortável, você será reembolsado sem qualquer burocracia. E mais, se você me provar que em 60 dias cumpriu todo o protocolo proposto e não tiver obtido resultado algum, eu te pago do meu bolso o dobro do valor que você investiu. Eu te pago do meu bolso o dobro do valor que você investiu se você não atingir nenhum resultado nesse período. Porque eu tenho certeza de que vai funcionar e vai fazer muita, mas muita diferença na sua vida. E quanto ao pagamento, pode ficar tranquilo, pois a plataforma com a qual trabalhamos é a HotPay, desenvolvida pela Hotmart, tornando a sua transação 100% segura. E, assim que o pagamento for aprovado, no mesmo instante, você recebe tudo o que eu te falei online no conforto da sua casa. Para garantir o seu, é simples. Basta clicar no botão verde Quero Ser 10/10 logo abaixo desse vídeo. Mas atenção, essa oferta é por tempo limitado e vai acabar em pouquíssimo tempo.
Então seja rápido, porque a partir de agora você tem 3 opções. A primeira, ignora tudo que eu te falei e continue estudando de maneira pouco eficiente, gastando muito tempo da sua vida preciosa. A segunda é tentar alcançar todos os resultados que eu alcancei por conta própria, com uma boa e grande possibilidade de cometer todos os erros que eu cometi até chegar aqui, e quando isso acontecer, poderá ser tarde demais. E a terceira é investir em si, receber tudo isso que eu te falei por um preço incrivelmente baixo e ter 100% do risco dessa transação nas minhas costas. Porque, caso você não goste, você recebe o seu valor integralmente, sem burocracia alguma, e caso você não tenha resultado, eu te pago do meu bolso o dobro do valor que investiu, como eu disse anteriormente. Tenha em mente que o maior investimento que você pode fazer é em si. Nós, seres humanos, temos a dádiva da vida. O tempo passa e não volta. Cada ano que se finda é um ano a menos que você poderia ter feito que estivesse ao seu alcance. Agarre essa oportunidade. Obrigado pelo seu tempo, seja sempre o seu melhor. Bem-vindo ao time dos melhores estudantes do Brasil.